Dando continuidade, né, que o vídeo insiste em parar no meio da minha fala, a nossa aula, eu dei uma dica que hoje vocês iam surpreender com o meu desenho, não é verdade? Enfim, todos já sabem que nesse período de quarentena, tá sempre sendo falado em televisão, nas informações que a gente vê sobre o coronavírus, da importância da gente ficar um pouquinho no sol, né? Principalmente no sol da manhã ou no finalzinho do dia. Porque é através do sol que a gente consegue uma vitamina muito importante para o nosso corpo, que é a vitamina D. Então, aproveitando essa ideia de que é importante a gente tomar um sol, a Tiana decidiu fazer hoje, na aula de artes, um desenho de sombras através das sombras, certo? O que vocês vão precisar a princípio? Uma folha de papel, um brinquedo, ou mais de um. A Tiana pegou esses bichinhos que tinha aqui na casa dela, certo? Lápis e ponto. A princípio é só isso, certo? O que vocês vão ter que fazer? Procurar um horário do dia que tenha sol, certo? A Tiana vai dar a opção caso esteja nublado os próximos dias. Mas você tem que colocar a folha lá no chão, coloca os bichinhos bem na beiradinha da folha, ou no chão, ou bem no início mesmo da folha. E eles têm que estar de forma contrária. Você vai ter que ficar de forma contrária ao sol. Você não pode ficar do mesmo lado que ele. Tá certo? E aí, na hora que você colocar os bichinhos lá, vai gerar uma sombra. A Tiana lá, morrendo de vontade de apertar o dedinho para ser a foto que ela tirou. Mas enfim, ela vai mostrar para vocês, ela vai mandar as fotos do momento em que ela estava desenhando. Tá certo? A posição dos bichos, como que fica a sombra na folha. O que é um pouquinho chato? Às vezes, dependendo, no caso, esses bichinhos, eles são bem levinhos, assim. Então, às vezes vinha um ventinho, caiu o bicho, daí a sombra já não ficava no lugar certo. Às vezes a gente vai tentar segurar, mas o nosso próprio dedo vai atrapalhar o formato do bicho, enfim. Mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta do recado, tá certo? E aí, a Tiana gostaria que depois que ficasse pronto o desenho, a ideia nossa é realmente pintar dando a ideia de sombra, tá certo? Então, a imagem que você decidir reproduzir, eu quero que vocês pintem de preto, toda de preto, tá? E ela gostaria que vocês usassem também a primeira aula de artes nossa, que foi sobre as cores primárias, que a gente fez uma paisagem. Então, que vocês lembrassem daquela ideia, né, de fazer um pôr do sol. E aí foi assim que ficou o desenho dela, ó. Na verdade, ela só usou o verdinho aqui para dar a ideia do chão, mas o restante foi aquela mistura do amarelo, do vermelho e do azul. Tá certo? Tá vendo, gente, que eu tô surpreendendo com os desenhos? Tudo isso por vocês. Mas enfim, gostaria muito que vocês me mostrassem depois o resultado desse trabalho. Se todo mundo me mandar, eu vou fazer um videozinho também com os trabalhos de vocês. Tire uma foto bem bacana, tá certo? E use o objeto que vocês tiverem em casa. Ah, e se o tempo não estiver ajudando por esses dias, vocês podem fazer à noite também, né? Pega um lugar escuro, pega a lanterna de um celular, coloca atrás dos bichinhos, que daí vocês vão conseguir reproduzir a sombra também. Tá certo? Um beijo, até amanhã com mais novidades.